Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows, ou até mesmo já com o sistema instalado, e pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Origin e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Você sabia que existe um Xeon V1 que encaixa na plataforma X79 dos Xeons, aqueles mais baratinhos, que tem um desempenho monstruoso até para os dias de hoje? Pois é, a gente vai falar sobre esse Xeon hoje e é loucura, galera. Vou mostrar aqui para você. Basicamente, esse Xeon que eu tô mostrando, eu já até fiz um vídeo dele, que é o Xeon 2690 V1. E durante o teste que eu fiz desse Xeon, eu fiquei realmente muito impressionado com o desempenho que ele entregou, eu não esperava tanto. No teste do CPUs ele chegou a superar o Ryzen 5 1600. E assim, esse processador é muito barato e antigo, isso que é legal, porque é acessível, né? Nesse vídeo eu cheguei a fazer alguns testes, jogar alguns jogos e adorei o desempenho dele, mas eu fiquei com uma dúvida na cabeça, será que esse processador pode superar um Xeon V3? Talvez o Xeon mais popular aí, o 2620 V3? Esse é um teste que eu fui deixando para depois, fiquei me perguntando, mas eu não posso deixar ele passar. Inclusive eu montei, ó, 2690 tá aqui nessa bancadinha aqui para nós fazer esse teste, né? Pra gente descobrir se ele pode superar o Xeon 2620 V3. O mais interessante é que se a gente observar só a especificação do 2690 V1, ele barra o 2620 V3 na especificação. Isso porque ele tem 8 núcleos e 16 threads, enquanto o 2620 V3 tem 6 núcleos e 12 threads. Além disso, normalmente, tá? Não precisa mexer em nada no 2690 V1, ele trabalha com uma frequência de 3.3 GHz em cada núcleo. Ele é um processador muito bom, né? Em compensação, o Xeon E5 2620 V3 precisa de fazer o desbloqueio do Turbo Boost para ele trabalhar a 3.2 GHz em cada núcleo. Então, teoricamente, o 2690 V1 deve ganhar esse comparativo, porém a gente tem uma distância entre esses dois processadores em tecnologia. O V1, como o próprio nome já diz, é a versão 1, né, dos Xeons, a gente tem um salto de gerações, depois teve a linha V2 e finalmente a linha V3. Então esse teste vai ser muito legal porque a gente vai conseguir também ver uma diferença entre as gerações desses processadores. Detalhe que hoje, em questão de preço, o 2690 V1 está num precinho bem camarada, e se comprado separadamente. Então, supondo que você tenha um kit Xeon X79 aí na sua residência, sei lá, você tem um 2620 V2, 2640 V2, até no máximo ali, dá até para pensar em fazer um upgradezinho se você quiser melhorar o PC para o 2690, mesmo ele sendo um processador da linha V1, porque ele tem um potencial, né, muito amplo, ele tem um potencial muito bruto mesmo. Só que hoje a gente ainda tá achando o 2620 V3, que é um processador mais novo, na casa dos R$108. Hoje, nossa, aqui tá barato, por sinal, esse anúncio tá baratex mesmo, viu? Ainda tem reembolso de graça aqui. Tá com condição de compra melhor se comprar separado aqui. A gente também encontra na internet kits completos com 2690 V1 e com 2620 V3, e eu vou deixar na descrição. Tem época que, dependendo da situação, pode compensar comprar o kit com 2690, e tem época que pode compensar comprar o kit com 2620 V3, vai depender do momento. Então bora fazer o nosso comparativo. No geral, o kit que a gente tem aqui, ó, é o Xeon 2690 V1, tá? Com 16 GB de RAM. Apesar de ter 4 slots aqui, elas estão funcionando dual channel. Uma placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB. Estamos usando um SSDzinho para o sistema, né? E um HD para rodar os joguinhos que a gente vai usar como base para os testes. No caso dos testes aqui do 2620 V3, eu já tenho gravado. Então vou gravar aqui agora e a gente compara e analisa o resultado para ver o que está valendo mais a pena. Vale mencionar, galera, que todos os testes aqui vão ser feitos com a resolução em HD e com gráfico no mínimo de todos os jogos, para não forçar a placa de vídeo. O ideal é colocar os gráficos no mínimo para forçar simplesmente só os processadores, que é o que a gente está comparando. O Xeon 2620 V3 vai estar com o desbloqueio do Turbo Boost, porque pela especificação do 2690 V1 faz até um pouco de sentido, dá um pouquinho de vantagem para o 2620 V3 com o caso do Unlock. No caso do 2690 V1, ele não pega o desbloqueio do Turbo Boost. Mas ainda assim vai ser um teste muito válido, isso porque a gente vai estar usando o máximo da capacidade que cada processador pode oferecer. Então chega de enrolação e bora para o teste. O primeiro jogo do teste é o GTA V. Durante todo o teste a gente percebe que o Xeon E5 2620 V3 está na frente, está tendo um desempenho melhor. Ainda assim, é possível notar
que o 2690 V1 é um processador muito forte e ainda assim entrega um desempenho espetacular também nesse game. Apesar do 2690 V1 não entregar o desempenho que o 2620 V3 entrega no GTA V, o nível de utilização dele é bem menor. Claro que isso acontece porque ele tem 2 núcleos a mais que o 2620 V3. Nesse caso é bem notável a diferença entre as gerações dos Xeons. Apesar do Xeon 2690 V1 ter 2 núcleos a mais que o 2620 V3, ter uma frequência maior, ainda assim o 2620 V3 entrega um pouquinho mais de vantagem, pelo menos aqui no GTA V. Bem louco isso daí. Apesar de eu ter frisado tanta diferença de desempenho entre esses dois processadores, na média final a gente tem 149 FPS de média para o 2620 V3 e 143 FPS para o 2690 V1. Então a diferença mesmo bruta, no geral, acaba que não é tão grande. Game Shadow of the Tomb Raider é um jogo muito bem otimizado. Nesse caso a gente também percebe a diferença no nível de utilização entre esses dois processadores. 2690 V1 está sempre com um pouquinho a mais de potência sobrando e está acompanhando muito bem o 2620 V3. Se não fosse o desbloqueio do Turbo Boost aqui, talvez os dois estariam com o mesmo desempenho. E a nossa média final de FPS foi de 107 para o 2690 V1 e 113 para o 2620 V3 com o lock. No Assassin's Creed Origins a gente tem um começo ali do benchmark se saindo melhor ali o 2620 V3, porém essa diferença acaba se estabilizando depois e a gente vê o 2690 ficando um pouquinho abaixo do 2620 V3, mas ainda assim não perdendo muito em relação ao desempenho. E a média final entregou uma diferença de 5 FPS entre esses dois processadores. O 2690 ficou com uma média de 80 FPS e o 2620 V3 com 85. No CSGO a gente já consegue ver uma diferença ali, porém tem momentos que o 2690 V1 entrega um pouco mais de desempenho que o 2620 V3, em outros momentos o 2620 V3 sai melhor, mas na média final mesmo o resultado é uma diferença até que para o CS não é tão grande, mas se fosse em outros jogos seria uma diferença brutal. O 2690 V1 ficou com uma média de FPS de 271, enquanto o Xeon 2620 V3 com uma média de 317 FPS. No Far Cry Down a gente teve um padrão de desempenho muito parecido entre esses dois processadores. É claro que a gente tinha oscilações em alguns momentos, né? Enquanto um estava melhor, o outro estava pior. E ao fim do teste o FPS médio dos dois processadores ficou em empate, 86 FPS para ambos os lados. Mas o fator de desempate aqui nesse caso seria a estabilidade do teste, no caso. E nesse caso, o Xeon 2620 V3 entregou uma taxa mínima de FPS mais aceitável que o 2690 V1. Enquanto no 2690 V1 a gente teve um drop de frame de até 14 FPS nesse teste, o 2620 V3 foi com um drop de frame de até 45. Obviamente que esse teste é meio bugado e a gente não deve levar tanto em consideração, mas é legal mencionar também. Pelo que a gente acabou de ver no teste, o Xeon 2620 V3 com lock se sai um pouco melhor, né? Lembrando, tá com desbloqueio do Turbo Boost. Talvez ele ali em estoque ficaria bem equiparado ao 2690 V1, ou seja, ele nas suas configurações de fábrica, do jeito que ele foi modelado para ser. Mas viva aí a comunidade dos hackers que descobriram a brecha aí para conseguir fazer o desbloqueio do Turbo Boost no 2620 V3, não é mesmo? Eu enxergo o Xeon 2690 V1 como uma opção super interessante para quem tem um kit Xeon X79 e quer evoluir ali sem ter que mudar de plataforma e sem pagar o olho da cara. Aí realmente vale a pena colocar um processador desse e ser muito feliz, né? Até porque, pelo desempenho que ele entrega, uma placa de vídeo como essa, a GTX 1060 de 6 GB que eu usei no teste, não fica sendo limitada pelo processador. Então, o processador é realmente muito bom, apesar de ser antigo. Vai dar para você jogar todos os jogos no máximo, com uma taxa de FPS lá em cima, né? Mas, obviamente, que se você estiver montando um kitzinho agora, se o preço do 2620 V3 ali, o kit inteiro com ele estiver bom, pega o da linha V3, tá? Porque você vai ter uma possibilidade de upgrade maior. A gente tem da linha V3 o 2640 V3, tem o 2678 V3, 2650, 2660, que são processadores brutais, né? E aí não tem briga pro 2690 nesse caso, né? Quanto o 2690 ali já ele tá bem no topo ali da categoria dele, né? Dos processadores da geração dele. Tem um outro detalhe básico. Como a gente estava testando o processador, a gente colocou o gráfico dos jogos ali no mínimo e tal, né? Mas provavelmente se eu colocasse todos os jogos ali no máximo, a gente não ia ver diferença de desempenho quase nenhuma entre os dois processadores, porque a placa de vídeo ali seria
fator limitante do desempenho. Realmente, levando em consideração essa questão da placa de vídeo, do gráfico no máximo, o resultado do 2690V1 ele chega a ser surpreendente até, né, para um processador mais antigo. Outro detalhe que eu nem falei no vídeo, né, que o Xeon 2620V3 trabalha com memórias RAM DDR4, enquanto o 2690V1 trabalha com memórias RAM DDR3, né? Então você vê como é que é um salto de uma geração para outra. Mas no geral esse vídeo foi mais para resolver a curiosidade aí que eu tinha, não sei se você tinha também, mas era uma curiosidade minha mesmo. Se você gostou, eu tô te convidando a se inscrever no canal, é um investimento de graça, você vai obter boas informações gratuitas, de vez em quando eu tô aqui falando, né? Ou melhor, de vez em sempre eu tô falando aqui o que você deve comprar agora, que você vai pagar menos e comprar o PC mais top. Tem muita gente que segue aqui o canal também, que compra peça para revender e tá sempre ligado nas novidades. Meu objetivo aqui é sempre ajudar, né? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço, se inscreve aí que você faz falta aqui, até mais.